Boa tarde, pessoal. Vou fazer um vídeo rápido aqui, ó. Hoje, dia 24, 13 horas, da análise que eu faço, utilizando os indicadores nos 5 minutos, meu gatilho de entrada no gráfico de pontos, e como é que eu uso o gráfico de Renko para poder consolidar ou não, a minha entrada. Então aqui, ó, a gente está num ponto importante aqui, ó, os 0,5%, ele desceu, subiu lá. O que está ruim, é que ele está acima da VWAP, correto? Aqui, ó, VWAP semanal. Mas enfim, vou voltar aqui um pouquinho, ó, quando começou essa consolidação, porque eu, como vocês sabem, eu gosto de entrar aqui sempre no pé, da consolidação. Será que era um bom momento, para entrar, Nesse gráfico aqui de pontos, qual que é a minha análise sempre? Eu vejo se está sobre comprado ou sobre vendido, Então aqui para mim, ó, não penso em compra mais, Já está exaurido, vamos dizer assim. Começou a consolidar, está aqui numa região que para mim é interessante. E aí eu vou aqui, ó, vamos ver que hora que era isso daqui, ó. 12h38. Agora eu vou nos 5 minutos, analisar como é que tá os indicadores. Aí vocês vão ver que entre meio-dia e 35, meio-dia e 38, meio-dia e 40, os indicadores falam para mim que não é hora de venda, Então, eu deixo a consolidação ali e vou achar uma hora que o indicador me fala que eu posso vender. Ó, que hora que ele falou para mim? Meio-dia e 55, ele está falando para mim que Hilo e o SAR, falam assim, opa, você pode vender. A média de pullback, que ele andou sempre acima, fechou abaixo dela. Aí eu venho para cá, exatamente aqui, vamos achar aqui o meio-dia e 55, 48, ó, meio-dia e 57. Então eu tenho aqui agora a consolidação que eu quero para venda, Ou seja, seria aqui nesse ponto aqui, ó. Eu queria vender aqui nesse ponto aqui, os indicadores me deixam. Só que aí eu vou mostrar para vocês o que eu analiso nesse ponto em relação ao Renko, Aí eu vou para o 5R aqui. E vocês vão ver que nesse momento, ó, meio-dia e 55, meio-dia e 50. Entre meio-dia e 50 e meio-dia e 55, vou dar uma engrossada aqui nessa. Vocês vão ver que o Renko, ele está acima dessa média de Tilson aqui, ó. Então, preço acima dessa média de Tilson é compra. Preço abaixo dessa média de Tilson é venda, tá? Isso é uma coisa que eu olho no gráfico de 5 pontos, no gráfico de Renko, no 5R. E depois, o que eu faço? Eu vejo divergências, mas como é que eu vejo uma divergência? Você vem aqui, ó, por exemplo, eu tenho um fundo e um fundo, correto? Eu vou traçar uma linha. Ó, esse fundo em relação a esse fundo aqui, o que acontece com ele? Ele está descendente, tá certo?
Quando eu pego aqui o mesmo ponto com esse ponto, né, eu vejo que ele está numa linha praticamente reta. Vou botar uma linha aqui, ó. Ó, vamos deixar aqui assim, você vai ver que, ó, né, ele está quase que reto, né? Só que o que eu gosto de divergência é o gráfico de Renko estar descendente e esse gráfico aqui, ó, vou supor, tá, gente? Vou supor, tá? Que ele estivesse dessa forma aqui, ó, ascendente. Então, se eu tenho uma linha que liga fundos descendente, a minha divergência é uma linha que liga fundos do MACD ascendente. Quando isso acontece, eu tenho divergência. Eu fico de olho nesse ponto aqui, ó, tá? E vocês vão reparar que nesse lugar aqui, ó, eu tenho um fundinho, ele tentou ir e voltou. E olha para vocês verem aqui, ó. Ela não estava ascendente, né? Gostaria que fosse assim, ó, seria melhor. Mas já dá para ver que tem divergência entre MACD e o gráfico de pontos, né? O preço do ativo. Nessa hora eu começo a ficar de olho numa entrada. E aqui no gráfico de Renko, quando é que ele me autorizou? Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu estava autorizado a poder comprar. E aí ele foi, quando ele volta, ele não fecha abaixo dessa média. Aqui eu tenho outro ponto em que ele me autoriza a compra no gráfico de Renko. E aí eu vou no gráfico de Renko, olho se os indicadores me autorizam e meu gatilho continua sendo, né? Ó, aquela autorização foi praticamente aqui, ó, onde eu falei para vocês, né, que a compra principal é aqui, ó. Ah, não me pegou. Olha para vocês verem aqui, ó. 3 consolidações. Eu compro ou aqui, tá? Ou então a gente compraria aqui, ó. Ou seja, eu tenho um casamento entre os indicadores dos 5 minutos, o meu gatilho, tá certo? E o gráfico de Renko que me autorizou porque estava acima dessa média aqui, ó. Certo? Então é isso daí, tá bom? Um abraço a todos.